Fala, torcedor aqui do canal Domina a Bola. Pra você que tá chegando, o Bahia venceu a Vitória por 2-1, um grande clássico aqui na Fonte Nova, e vamos falar mais um pouco desse jogo. Pra você que é inscrito no canal, deixa o like, comenta e compartilha. Pra você que ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o like também, compartilha e vai acompanhando nossos vídeos aqui no canal do YouTube. Vamos falar desse Bavi, que começou um jogo muito brigado, truncado fisicamente e pouco jogado tecnicamente. Não tivemos jogadas de dribles, chutes, finalizações que assustassem a defesa adversária e que inflamassem a torcida. Na verdade, tivemos um jogo muito brigado. E falando de briga, uma agressão de Jean Lucas, que quase colocou tudo a perder para o lado tricolor. Daí falamos mais também do mental dos jogadores, que é muito importante manter nesses jogos, em todos os jogos, mas principalmente em clássicos e jogos decisivos. A agressão por 3 minutos colocou quase tudo a perder, porém o meio-campo do Bahia conseguiu contornar a situação. Caio Alexandre, Cauli e Everton Ribeiro conduziram muito bem o meio-campo e fizeram o Bahia se impor no jogo, mesmo com um a menos. E a expulsão de Jean Lucas se passou despercebida no Bavi. Mas por esse lado aí, o Bahia foi muito eficiente, Eric Puga também jogando muito pelo lado esquerdo. Porém, do outro lado, Vitória foi muito mal nisso daí. Você não pode deixar um jogo passar em um momento em que você está com um jogador a mais. Quando a equipe adversária tem um jogador expulso, você tem que se aproveitar desse elemento, tem que se aproveitar desse fator. É um fator decisivo para as jogadas do Vitória, criação e se impor no jogo. É um clássico, tá valendo 3 pontos, mas tá valendo mais um clássico. E o Vitória não conseguiu fazer nada. Meio campo ineficiente, o ataque não existiu porque o meio campo não criava. A defesa sofria com os ataques do Bahia e assim o Vitória não conseguia controlar o jogo em momento algum. O Bahia se impôs na partida e a partir desse momento o Bahia começou a dominar o jogo. E o primeiro tempo foi todo do Bahia, o Vitória não jogou nada. O Wellington Rato não apareceu no jogo, Oswaldo pouco criou e o que criou não foi suficiente para o Vitória causar algum perigo para o Bahia. Kaiser não apareceu porque não teve bola para chegar até ele. Baralhas foi substituído porque dos 3 volantes o Carpini escolheu ele e o Carpini viu ali que os 3 volantes não estavam dando certo no Vitória, tirou o Baralhas. Ronaldo no primeiro tempo foi muito mal, estava apagado, o Hiller também não fez muita diferença. O único que se safou aí foi o Jamerson, estava jogando muito bem, se impôs no jogo pela lateral esquerda e fez uma boa partida. O lateral estava atuando bem pelo Vitória e não é só nesse clássico, já vem alguns jogos jogando bem. Pelo lado do Bahia, Lúcio Rodrigues não apareceu no jogo, sumido, apagado, por isso que foi substituído no intervalo do jogo, não voltou para o segundo tempo. Os laterais do Bahia também não apareceram muito, foram pouco participantes no jogo, mas o meio campo do Bahia, como eu falei, foi o que mudou as coisas para o tricolor no jogo. Quando a bola passou pelos pés de Cauli, Caio Alexandre e Everton Ribeiro, o gol do Bahia aconteceu. O Puga, ele ganhou na marcação, não lembro agora se foi do Alter ou se foi do Claudinho. E de cabeça no alto abriu o marcador para o Bahia. O Bahia, quando fez esse gol, não recuou, o Bahia ainda continuou melhor que o Vitória no jogo. Dominou o primeiro tempo, o Vitória foi ineficaz no primeiro tempo, não existiu. Vamos para o intervalo, o Vitória volta com 3 minutos, já dá um susto, o Eric perde um gol, uma chance muito clara dentro da grande área, ele manda para fora. Depois uma bola na trave, depois uma grande defesa do Marcos Felipe. E aí começa a grande atuação do goleiro do Bahia, que para mim foi o melhor do jogo. Marcos Felipe foi o grande nome do jogo. Ele fez grandes defesas muito difíceis e que provavelmente seriam gols do Vitória em algumas delas e colocaria o Vitória no jogo e quem sabe à frente do placar. Mas o Vitória pressionou o Bahia, começou a marcar em cima, subiu a marcação, pressionando o Bahia no campo de defesa e foi assim que chegou ao gol. Uma bola alçada dentro da grande área. Kaiser, como um atacante oportunista, colocou a bola para a rede e deixou o Vitória igual no marcador. Dali via-se o Vitória melhor no jogo que o Bahia. E o único momento no jogo em que o Vitória foi melhor que o Bahia, porque nos outros momentos o Vitória estava sempre correndo atrás do placar e estava abaixo do Bahia. E o Bahia estava muito bem no jogo. O Bahia desligou no início do primeiro tempo, o Vitória voltou ligado no início do segundo tempo. O Vitória parece que acordou e quando olhou pro campo viu assim, oxe, eu tô com 1 a mais no jogo, é agora que eu vou pra cima. E o Bahia não se ligou nisso, o Bahia quando veio se ligar nisso, o Vitória já tava em cima. E aí o Bahia recuou, teve uns momentos em que o Bahia estava no campo de defesa com o Vitória todo, com todos os seus jogadores no campo de defesa do Bahia.
dali o Bahia se viu numa situação difícil. E logo após tomar o gol, o Rogério Ceni vai lá e faz as mudanças no meio campo. Ele sentiu que alguns jogadores já não estavam rendendo o que renderam no primeiro tempo. Saiu o Cauli e saiu, se não me engano, o Azevedo, não. Agora eu não me lembro outro jogador do Bahia que saiu do meio campo. Mas ele faz 2 substituições, se não me engano agora é o Caio Alexandre que sai. Ele coloca o Michel Araújo e coloca o Thiago, já tinha entrado no lugar do Lúcio. Coloca o Michel Araújo e o Eric. A torcida critica um pouco o Michel quando entrou aí, fez essas mudanças, porque o torcedor pensava que viriam mudanças mais ofensivas. E ele mudou as peças somente no meio campo. O torcedor esperava um Kaique no ataque, o William José, mas não veio essas substituições. E no momento que o Vitória estava melhor no jogo, Ronald começou a aparecer. Gustavo Silva entrou no jogo, começou a criar pelo lado direito. O Vitória subia mais com o Claudinho e Jamerson estava atuando muito bem pelo lado esquerdo. Kaiser estava assustando. O Vitória teve outras chances. O Vitória teve a chance de virar o jogo. Teve chances de virar o jogo, mas não conseguiu. Não foi eficaz o suficiente para conseguir a virada. Continuou com o jogo ali empatado. Esse foi o único momento do jogo em que o Vitória equilibrou o clássico. O Bahia se viu nas cordas, foi nesse momento, e o Vitória equilibrou. Depois daí, deu um apagão na defesa do Vitória, uma falha defensiva, blackout. E aí o Vitória deu a chance do Bahia voltar à frente do marcador. E o Bahia foi muito oportunista. O Michel Araújo, com a presença dentro da grande área do Vitória, numa bola morta, conseguiu botar na rede e sem chance para o Lucas Arcanjo fazer qualquer tipo de defesa. Vejam que hoje o Lucas Arcanjo passou um pouco apagado, mas não por conta dele e por nível técnico baixo, pelo contrário. Nas bolas que o Vitória apareceu, que o Bahia apareceu e fez o gol, ele não teve a menor chance de defender e salvar o rubro-negro. Pelo outro lado, o Marcos Felipe foi exigido e fez grandes defesas. Aí você pergunta, pô, se o Vitória foi mal e o Marcos Felipe fez grande defesa, então significa que o Vitória atacou, então significa que o Vitória foi bem? Não. O Vitória foi bem em um momento do jogo, no início do segundo tempo, mas isso não resume nem diz o que foi o Vitória no todo. O Vitória no todo foi muito mal. Jogador a mais em campo, você não aproveitar isso, o Vitória foi muito mal. O Vitória não conseguiu se aproveitar da vantagem de um jogador a mais, até que após o gol sofrido pelo Bahia, com um jogador a mais, o Vitória tem um jogador expulso. E aí que as coisas acabam ladeira abaixo para o Vitória. O Vitória fica com um jogador a menos, iguala o número de jogadores no campo. E o Vitória agora volta a correr atrás do marcador, volta a escalar a montanha. Mas não quer dizer que o Vitória volta a jogar bem. O Vitória assusta o Bahia em alguns lances, assusta. Mas o Bahia volta a ter o controle do jogo. E é isso que me impressionou hoje no Clássico. O Bahia teve o controle do jogo com um jogador a menos e o Bahia voltou a ter controle do jogo com o placar à frente. Nas duas vezes que o placar estava à frente e era o Bahia o dominante no placar, o Bahia teve o domínio no jogo. E o Vitória não. O Vitória corria para marcar. O Vitória trocava passes e tentava furar o bloqueio defensivo do Bahia. Janderson entrou no segundo tempo. Também, deixa eu ver quem mais entrou no segundo tempo. Teve o Gustavo, que eu já falei. No meio campo aqui eu não estou mais lembrando de outro jogador. Mas o Vitória tentava furar o bloqueio defensivo do Bahia para chegar ao gol e chegar ao empate. O Vitória teve algumas chances, viu? Pelo menos 3 chances claras ali de gol. E parou no Marcos Felipe, que para mim foi o melhor jogador da partida. Mas isso não resume nem diz que o Vitória foi melhor que o Bahia. Só em um momento do jogo o Vitória foi melhor do que o Bahia. Porém, quando o Bahia esteve à frente do placar, o Bahia foi dominante e melhor que o Vitória. Vamos lá, falando agora assim, Marcos Felipe foi o melhor jogador da partida. Para mim fez as grandes defesas, evitou que o Vitória reagisse para cima do Bahia e tomasse a frente do marcador. Para mim o melhor jogador do Bahia, junto com o Eric Pulga. Também Everton Ribeiro fez uma partida boa hoje. Então, pelo fator técnico, elejo esses 3 pelo lado do Bahia. Pelo lado do Vitória, Jamerson, o melhor jogador do Vitória. Kaiser pelo gol que fez e Ronald pela recuperação que teve no jogo. Voltou a jogar bem no segundo tempo. O fator da expulsão, vamos lá. As 2 expulsões passam pelo mental. Os 2 jogadores perderam o controle em momentos que não tinha necessidade alguma. Jean Lucas, início do jogo,
Não tinha necessidade da agressão em Baralhas, um soco. Colocou ali naquele momento o torcedor do Bahia aos prantos e os jogadores em campo sem ter o que fazer. Aí fica uma lição de não fazer mais isso, porque é uma expulsão infantil, sem necessidade nenhuma de ser expulso, de ter feito a agressão. PP, melhor momento do Vitória do jogo, ele faz uma falta no jogador do Bahia também, sem a necessidade da falta, e é expulso. Quer dizer, no melhor momento do jogo, do Vitória no jogo, que o Vitória podia reagir, virar a partida, ou empatar no caso, né, que tinha sofrido a virada novamente, ele coloca o Vitória com uma menos no jogo. Os dois jogadores aí foram irresponsáveis hoje na partida. Foram irresponsáveis, colocaram o time em maus lençóis. Então é um fator aos clubes agora, os jogadores cuidarem mais, abrirem mais o olho para isso. Expulsão desnecessária, controle do fator emocional, mental, psicológico. Vamos para a arbitragem. Conduziu bem, passou despercebida no jogo. Quando tem a expulsão do Jean Lucas, toda a falta que acontecia no jogador do Bahia, a torcida inflamava e gritava alto, e aquilo para os jogadores também era um motivo de cartão, de expulsão, para poder igualar o número de jogadores em campo. Mas ele conduziu bem, só no final que ele se atrapalhou em alguns lances aqui que eu vi, que não era falta, ele marcou, mas nada que interferisse diretamente no placar do jogo. Deixa eu ver mais algum ponto aqui. Para a sequência do campeonato, vamos lá. O Vitória vai precisar encontrar seu time. Não sei se vai ser com o Carpini ou com outro treinador. Não faço aqui demissão de treinador. O Vitória ainda não tem um time titular. O Vitória precisa encontrar um time titular e melhorar o desempenho da equipe nos jogos, a intensidade da equipe na partida, para tentar subir o nível técnico diante dos seus adversários, para se safar da parte de baixo da tabela. Pelo lado do Bahia, uma coisa que os torcedores já vêm falando há muito tempo e vem acontecendo ainda: começa o primeiro tempo bem, o segundo tempo mal. O Bahia tem que mudar isso. O Bahia começa numa intensidade, depois cai, o time adversário cresce no jogo, assusta, aí de alguma forma o Bahia ou sai com um resultado positivo ou sai com um resultado igual. Não pode, a intensidade tem que se manter, de alguma forma tem que se manter. Então é isso. Me lembre aqui, passa pela cabeça no jogo de hoje, um jogo bom, clássico bom, porém fator psicológico aí fundamental aí hoje para a gente analisar nesse jogo, comportamental dos jogadores em campo e os times que ainda tem alguns pontos a mudarem, a consertarem. O Vitória precisa encontrar um time titular. Não dá para uma hora ter um jogador, outra hora ter uns jogadores em uma intensidade, outros jogadores em outra intensidade. Desequilibra o time no jogo. O Bahia precisa ter um comportamento só no jogo, manter uma intensidade. Não dá para manter uma intensidade no primeiro e no segundo tempo ser outra. Vai ter jogos em que o Bahia vai se prejudicar assim, e foi, por exemplo, assim contra o Corinthians aqui na Fonte Nova, que ficou no empate. É isso, Bavi bom. Bahia domina a partida com um jogador a menos. O Vitória não se aproveita desse jogador a menos e sai com o resultado negativo do Bavi de hoje. 2-1 para o Bahia. Bahia mais uma vez vencendo o Bavi e o Vitória tendo que trabalhar mais.